Ela era várias coisas, né? Tipo, inventava e se metia a fazer várias coisas. Então falamos da música, dessa monodia, que é só a música com uma melodia. Falamos que paralelamente à igreja, então, tinha essa música profana, com os trovadores, menestréis. E aí a música vai para esse passo da notação, que é um passo super importante para a gente que trabalha com música e para a música que chega para nós nos dias de hoje, como registrar uma música. E aí o próximo passo é olhar para a música, para o desenvolvimento dela, dessa estrutura de sair da monodia e colocar mais uma voz. Exato. Isso é um outro ponto do desenvolvimento. Ele não é exatamente posterior à notação, ele é até anterior à notação. A transição da monodia para a polifonia acontece num período longo, na verdade, né? Os experimentos de polifonia convivem com a música monódica durante algum tempo, durante alguns séculos, né? A partir do século IX, você tem ali em alguns manuais, em alguns tratados, o Música em que Arte, inclusive, que é um famoso manual anônimo dessa época para cantores, você tem ali um esboço de uma música polifônica, que é o seguinte: imagina, a gente tem o cantochão, a melodia tradicional original, aquela que todo mundo em todo lugar canta para aquela determinada função religiosa, porque tinha isso, lembra como a gente falou dos gregos? Um determinado instrumento, uma determinada estrutura musical era feito para um tipo de celebração específica. Então eles pegam essas melodias, que são tradicionais já, a melodia tradicional do canto gregoriano, e adicionam uma melodia. Essa melodia ainda anda paralelamente a essa primeira experimentação, ou seja, se a melodia original vai para o agudo, a outra vai para o agudo também. E depois, posteriormente, se adiciona uma melodia abaixo da melodia original, uma mais grave, que é exatamente a mesma da de cima. Então é um sanduíche. Um sanduíche, exatamente. Essa é o primeiro experimento, né? Isso se chama órgão. Nos vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Nos vivimus benedicimus Dominum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Parênteses a isso, eu sou contrabaixista na orquestra. E essa é uma função que a gente já faz, que Exato, até hoje. mas é isso que acontece. É muito interessante olhar para isso, porque essa estrutura lá de, sei lá, feita há quase 1000 anos atrás, se não isso, 1000 anos atrás, é uma estrutura que ela serviu tão bem para a nossa música, que até hoje, eu tocando numa orquestra, isso que seria o que a voz do cantochão faz, eu faço na orquestra até hoje. Acabou virando, que é essa sustentação para que uma outra linha melódica se desenvolva em cima, que é uma função de baixo mesmo. Até a terminologia, por exemplo, a palavra tenor, que a gente tem hoje que designa uma voz aguda masculina. Tenor vem dessa época onde a voz do cantochão era o tenere, que era de sustentar, para que a voz contra-alto, que é a voz grave feminina, que é imediatamente a voz acima do tenor, pudesse fazer o seu perfil melódico. E como que chama a voz contra, que está embaixo? Contrabaixo! Exatamente. Então, o que acontece é essa extensão do tempo das notas do cantochão e uma adição melódica acima ou abaixo. Então, você vê, isso já começa a dar um pontapé inicial para um processo de estrutura musical que vai se desenvolver por toda a história. A junção dessas linhas melódicas diferentes começa a trazer alguns problemas, né, de som, de resultado sonoro entre essas notas, que vai desembocar no desenvolvimento do contraponto, que é essencialmente a grande habilidade que é desenvolvida na Renascença, que é no movimento cultural seguinte já.
E aí, agora, um grande ponto do desenvolvimento da música da era medieval é olhar o desenvolvimento da escola de Notre Dame, que está atrelada à Catedral de Notre Dame. Um lugar onde grandes coisas acontecem, que atraem várias pessoas, isso acaba também se tornando um lugar, uma espécie de celeiro cultural, né? E a Catedral de Notre Dame foi um marco, né, o princípio da arquitetura gótica. E essa arquitetura gótica a gente tem como referência na França, que é a Catedral de Notre Dame, mas em Santos a gente tem a Catedral de Santos, que é do lado da nossa casa, que é o Coliseu. Então a gente tem na cidade um exemplo do que seria essa arquitetura gótica daquela época. E em São Paulo também tem a Catedral da Sé, que também tem esse estilo, baseado nesse estilo gótico. O neogótico, né? São aquelas catedrais caracterizadas por aquele arco quebrado, e o adorno desse arco normalmente com várias esculturas, relatando cenas, a rosácea, aquele círculo decorativo com vitrais, os próprios vitrais. Então, pensando na Catedral de Notre Dame, a gente tem um desenvolvimento muito grande da música ali com a escola de Notre Dame. Sim. A catedral traz, né, uma grande comunidade religiosa para lá, uma enorme catedral. E aí você tem a catedral vira um ponto de ebulição cultural e musical. A escola de Notre Dame foi uma das mais importantes ali do século XIII. E no desenvolvimento da polifonia, né? Ali. Porque a catedral começa, se eu não me engano, a ser construída no século XI, né? No século XII, perdão. 1160 alguma coisa. E nesse período de construção da catedral, entre o século XII e o século XIII, você tem uma concentração, né, de musical ali, e a música já estava nesse processo de desenvolvimento, e isso toma uma proporção enorme. Que até então a gente estava falando daquele órgão e tal, que era a extensão do cantochão, mas agora começam a ter composições que de fato são feitas e arranjadas a 2 e a 3 vozes, às vezes 4 vozes juntas, baseadas nessa melodia original do cantochão. Então o sistema começa a se sofisticar, começa a se adicionar novas melodias. Outros procedimentos começam a ser requeridos para que você consiga combinar essas melodias de uma forma interessante. E aí acontece um movimento chamado Ars Nova. Lembra que a gente tinha comentado sobre uma certa fluidez rítmica da música do cantochão, né? Da música do canto gregoriano e tudo mais. A Ars Nova, entre outras coisas, ela estabelece um novo sistema de notação rítmica. E ela estabelece uma outra prática musical. Philippe de Vitry, que escreve esse tratado da Ars Nova. Até então, a parte da subdivisão rítmica da música era uma subdivisão ternária. O que significa isso? A gente tem um pulso, e esse pulso se subdivide em 3, ou seja, 1, 2, 3, 1, tá, pá, 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 pá. Aí a Ars Nova já estabelece uma subdivisão binária, que você tem esse mesmo pulso, em vez de tá, pá, 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 você tem o pá, 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 pá. E isso, para nós, pode parecer uma bobagem, porque isso a gente ouve isso o tempo inteiro, todos os dias. Mas na época, foi uma mudança grande na maneira de escrever, né? E ele estabelece também uma nova figura musical, que a gente chama de mínima, que hoje é uma das figuras musicais mais longas que a gente tem, né? É a segunda figura musical mais longa que a gente usa na nossa notação. Naquela época era a menor. E uma outra coisa importante foi o estabelecimento de isorrítmicos, ou seja, células rítmicas que se repete na música toda e estrutura a música. Uma das grandes mudanças desse período, depois da polifonia, né? Depois da parte do tratamento melódico, vem essa parte do tratamento rítmico, que é também uma outra quebra aí de paradigmas musicais da época. Aí, pra gente falar dessa escola de Notre Dame, a gente fala também de Leonin, de Perrotin, e aí a gente chega para finalizar no Machot. Tiveram várias figuras importantes. Teve Leonin, Perrotin, que foram grandes compositores da música polifônica. Aí, desse período da Ars Nova, que isso já é século XIV, né? A gente já está caminhando para o final da Idade Média, tem o Guillaume de Machaut, que é talvez o principal expoente da Ars Nova, que é um cara conhecido. Ele usa essa estrutura do isorritmo muito bem nas suas composições, e a composição dele mais famosa, embora ele tenha escrito muita coisa, a vasta produção dele tenha sido para a música secular,
não para música litúrgica, a obra dele mais famosa é a Missa de Notre Dame. Uma escrita muito bem feita, um refinamento do uso do isorritmo, dessa estrutura que a Ars Nova propõe, desse movimento musical. E a primeira obra composta integralmente por um compositor e assinada por ele. Ou seja, a gente tem ali o primeiro artista autoral, o primeiro cara que escreveu, tá aqui, ó, escrevi tudo. Essas divisões da missa para trazer para o universo musical foi algo que na história da música se desenvolve muito. Muitos compositores usaram dessa estrutura de missa para compor suas obras. Exato. E desenvolver. A gente tem, mas isso para todos sempre, depois na história da música, a gente tem missas compostas. Tem partes, por exemplo, da missa que são comuns a todas as missas. O Kyrie, o Agnus Dei, o Credo, o Glória, e tem partes específicas. E essa estrutura de pensar, então, missa e missa separada em partes, que você falou do Kyrie, do Credo, Glória, enfim, essas partes, é um espelhamento do que as orquestras de hoje em dia fazem, do que a gente trabalha, que é pensar que essas estruturas de sinfonia, de alguma maneira, estão relacionadas com esses blocos de composição. Com esses blocos, isso é muito interessante de ver. Exato. Tem uma relação que eu acho que é direta com isso, que é, você pensa que se escreve uma música para um determinado tipo de texto e pensa no caráter que essa música precisa ter para esse tipo de texto. Uhum. Um outro texto vai ter um caráter diferente. A nossa música instrumental assumiu essa diferenciação estrutural, às vezes mesmo sem texto, né? Como você fala, uma sinfonia, por exemplo, o que é uma sinfonia? O termo sinfonia vem de muito antes. O que era antes, o nome que designava uma pequena peça de abertura, o interlúdio, virou uma estrutura musical. Essa estrutura musical, hoje, a tradicional do classicismo, né? Depois ela se desenvolve também como tudo, mas a tradicional do classicismo tem os nossos 4 movimentos, que é mais ou menos os paralelos que você faz com a missa. Então você tem um que está numa forma que tem mais ou menos um tipo de andamento. Você tem um outro que normalmente é um ritmo mais de dança, um outro que é um ritmo lento, um pouco mais melancólico, e um final um pouco mais enérgico. Então, assim, tem essas brincadeiras com essas diferenças de caráter. O que é importante a gente memorizar? Bom, vimos que a partir do século IX já começam as tentativas de escrever música polifônica. Sabemos disso através do manual para cantores chamado Música em Quiríades, onde aparecem linhas de canto-chão acompanhadas por uma segunda melodia, e que esses modelos mais primitivos de polifonia ficaram conhecidos como órgão, inicialmente o paralelo, depois o livre, o melismático. A música polifônica segue em frente até encontrar um grande fluxo de desenvolvimento na escola de Notre Dame, como ficaram conhecidos os compositores e a produção musical de Paris dos séculos XII e XIII, estimulada pela construção da catedral. Como toda ação tem uma reação, esse desenvolvimento de estilos polifônicos encontram alguns limites e o movimento de libertação das amarras toma forma. Descrito por Philippe de Vitry no século XIV como Ars Nova, a arte nova, em contraposição à arte antiga, esse movimento propõe novos modelos de notação musical e novos modelos rítmicos. Isso serve de lenha para que todo um novo estilo de composição começasse a cozinhar. O nome mais importante desse novo movimento foi Guillaume de Machaut, o cara que deixou para a posteridade o registro mais antigo de uma missa totalmente composta por um único compositor. Ficou tão bom que a missa, além de um rito religioso, começou a trilhar caminho para se tornar também uma forma musical. No fim da Idade Média, a escrita vocal começa a se sofisticar e ganha seu apogeu um tempinho depois, mas isso é papo lá para a Renascença. Até lá!